Junho de 1940. Resenha de O Tacão de Ferro, de Jack London, O Adormecido Desperta, de H.G. Wells, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, O Segredo da Liga, de Ernest Bauman. A reinterpretação de O Tacão de Ferro, de Jack London, traz ao alcance geral um livro que tem sido muito procurado durante os anos de agressão fascista. Como outros livros de Jack London, ele tem sido amplamente lido na Alemanha e tem tido a reputação de ser uma previsão acurada da aparição de Hitler. Na realidade, não é isso. É apenas um conto de opressão capitalista e foi escrito numa época em que várias coisas que tornaram o fascismo possível, por exemplo, o tremendo renascimento do nacionalismo, não eram fáceis de prever. Onde London demonstrou uma perspicácia especial, no entanto, foi ao perceber que a transição para o socialismo não seria automática ou mesmo fácil. A classe capitalista não iria, aspas, perecer de suas próprias contradições, como uma flor morrendo no final da primavera. A classe capitalista foi bastante inteligente para ver o que estava acontecendo, para desfazer suas próprias diferenças e contra-atacar os trabalhadores, e a luta resultante seria a mais sangrenta e inescrupulosa que o mundo já havia visto. Vale a pena comparar O Tacão de Ferro com outro romance imaginativo do futuro que foi escrito um pouco antes e ao qual ele deve algo: O Adormecido Despertar, de H.G. Wells. Ao fazer isso, pode-se ver as limitações de London e também a vantagem de não ser como Wells, um homem totalmente civilizado. Como livro, O Tacão de Ferro é extremamente inferior. É desajeitadamente escrito, não mostra nenhuma compreensão das possibilidades científicas e o herói é o tipo de papagaio que agora está desaparecendo até mesmo dos panfletos socialistas. Mas, por causa de sua própria tendência à selvageria, London pôde captar algo que Wells aparentemente não conseguiu, ou seja, que as sociedades hedonistas não perduram. Todos que já leram O Adormecido Desperta se lembram disso. É uma visão de um mundo reluzente e sinistro no qual a sociedade se endureceu em um sistema de castas e os trabalhadores estão permanentemente escravizados. É também um mundo sem propósito, no qual as castas superiores, para as quais os trabalhadores trabalham, são completamente indulgentes, cínicas e sem fé. Não há consciência de nenhum objetivo na vida, nada que corresponda ao fervor do revolucionário ou do mártir religioso. No Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, uma espécie de paródia pós-guerra da utopia de Wells, essas tendências são imensamente exageradas. Aqui o princípio hedonista é levado ao máximo. O mundo inteiro se transformou em um hotel de Riviera. Mas, embora o Admirável Mundo Novo fosse uma caricatura brilhante do presente, o presente de 1930, ele provavelmente não lança nenhuma luz sobre o futuro. Nenhuma sociedade desse tipo duraria mais de que 2 gerações, porque uma classe dominante baseada principalmente em uma vida boa, logo perderia sua vitalidade. Uma classe dominante tem que ter uma moralidade rigorosa, uma crença quase religiosa em si mesma, uma mística. London estava ciente disso e, embora ele descreva a casta dos plutocratas que governam o mundo por 7 séculos como monstros desumanos, ele não os descreve como preguiçosos ou sensualistas. Eles só podem manter sua posição enquanto honestamente acreditam que a civilização depende somente deles próprios e, portanto, de uma maneira diferente, eles são tão corajosos, capazes e delicados quanto os revolucionários que se opõem a eles. De uma maneira intelectual, London aceitou as conclusões do marxismo e imaginou que as contradições do capitalismo, o excedente não consumível, a mais-valia e assim por diante, persistiram mesmo após a classe capitalista ter se organizado como um único corpo corporativo. Mas em temperamento ele foi muito diferente da maioria dos marxistas.
Com seu amor à violência e à força física, sua crença na aristocracia natural, seu culto aos animais e sua exaltação do primitivo, London tinha dentro dele o que se poderia, com justiça, chamar de uma inclinação fascista. Isso provavelmente o ajudou a compreender como a classe capitalista se comportaria quando fosse seriamente ameaçada. É exatamente nesse ponto que os socialistas marxistas deixaram a desejar. Sua interpretação da história era mecanicista, a ponto de não verem perigos que eram óbvios para pessoas que nunca tinham ouvido o nome de Marx. Às vezes, ele alega que Marx falhou ao não prever a ascensão do fascismo. Não sei se ele previu ou não. Naquela época, ele só poderia fazê-lo em termos muito genéricos. Mas, de qualquer maneira, é certo que seus seguidores falharam ao não perceber perigo algum no fascismo, até eles mesmos atingirem o portão do campo de concentração. Um ano ou mais depois que Hitler chegou ao poder, o marxismo oficial ainda proclamava que Hitler não tinha importância e que o social-fascismo, isto é, a democracia, é que era o real inimigo. London provavelmente não teria cometido esse erro. Seus instintos o teriam advertido de que Hitler era perigoso. Ele sabia que as leis da economia não operavam da mesma forma que as leis da gravidade, que podiam ser controladas durante longos períodos por pessoas que, como Hitler, acreditavam em seu próprio destino. O Tacão de Ferro e o Adormecido Desperta foram escritos ambos de um ponto de vista popular. Admirável Mundo Novo, embora primordialmente um ataque ao hedonismo, é também, por implicação, um ataque ao totalitarismo e a um governo de castas. É interessante compará-los com uma menos popular utopia, que trata da luta de classes a partir do ponto de vista da classe mais alta, ou da classe média. O Segredo da Liga, de Ernest Bramah. O Segredo da Liga foi escrito em 1907, quando o crescimento do movimento operário começava a aterrorizar a classe média, que imaginava erroneamente estar sendo ameaçada por baixo e não por cima. Como diagnóstico político, o livro é trivial, mas é de grande interesse devido à luz que lança sobre a mentalidade da luta da classe média. O autor imagina um governo trabalhista chegando ao poder com uma maioria tão imensa que seria impossível desalojá-lo. No entanto, eles não estabelecem uma economia totalmente socialista, apenas continuam a operar o capitalismo em seu próprio benefício, elevando com o tempo todos os salários, criando um enorme exército de burocratas, e impondo às classes superiores impostos insuportáveis. O país está assim, como se diz, indo para o brejo. Além disso, na política exterior, o governo trabalhista comporta-se mais como o governo nacional entre 1931 e 1939. Contra isso, surge uma conspiração secreta das classes média e alta, e o estilo de sua revolta é muito engenhoso, contando que se considere o capitalismo como algo interno. É o método de greve de consumidores. Durante um período de 2 anos, os conspiradores da classe mais alta acumulam secretamente óleo combustível e convertem fábricas movidas a carvão e fábricas movidas a óleo. Depois, subitamente, boicotam a principal indústria britânica, a indústria do carvão. Os mineradores se deparam com uma situação na qual não seriam capazes de vender carvão durante 2 anos. Há um grande desemprego e muita angústia, que termina numa guerra civil, na qual, 30 anos antes do general Franco, as classes mais altas recebem ajuda do exterior. Após sua vitória, eles abolem os sindicatos e instituem um regime forte, não parlamentar, em outras palavras, um regime que agora descreveríamos como fascista. O tom do livro é bem-humorado, como poderia ser naquela época, mas a tendência do pensamento é inconfundível. Porque um escritor decente e benevolente como Ernest Bramah acharia que o esmagamento do proletariado era uma visão agradável? É simplesmente a reação de uma classe combatente que se sentiu ameaçada nem tanto em sua posição econômica, mas em seu código de comportamento e em seu modo de vida.
Pode-se ver o mesmo antagonismo puramente social à classe trabalhadora num escritor de muito maior calibre, George Gissing. O tempo e Hitler ensinaram muita coisa às classes médias e talvez elas não voltem a ficar do lado de seus opressores contra seus aliados naturais. Mas se farão isso ou não depende em parte de como são manobradas e a estupidez da propaganda socialista, com seus constantes ataques aos pequenos burgueses, tem muito a responder por isso. Tribuna, 12 de julho de 1940, George Orwell. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.